isso, gravando. Bom dia para você que está assistindo essa aula em um outro momento que não seja nesse frio, né? Nessa chuva, nesse momento aqui dessa sexta-feira fria. Um dia frio, um bom lugar para ler um livro e o pensamento lá em você. Música velha, né? Velha e de, né, gente apaixonada ou gente desiludida, assim, né? Tipo, né? Sem você não vivo, enfim. Né? Vocês não conhecem essa música, né? Tá bom. Okay. Segue o jogo. Seguinte, na aula de hoje, turma, depois de mais um desabafo, depois de ter falado muito de café também, vamos falar da reforma religiosa, vamos falar dos crentes, vamos falar dos evangélicos, isso mesmo, você que é crente evangélico, presbiteriano, você que aí, né, tipo, como que é? Entra na minha casa, entra na minha vida. Então, vamos falar de você hoje, da história da sua religião. Depois de falar dos católicos, falar dos egípcios, falar dos gregos, vamos falar, finalmente, no século XVI, vão surgir o que hoje vamos falar, que hoje é conhecido como os evangélicos, né? E vem falando, né, que escola a doutrina, as crianças pro ateísmo, né? Cara, o que mais você vê na escola é sobre religião, velho, de todo qualquer canto desse mundo, velho. E aí aqui, não, a escola hoje está ensinando o satanismo, tal. Ai, gente, cala a boca. Não, velho, olha aqui, falando dos evangélicos aqui, e vários tipos de correntes evangélicas, hein? Diga-se de passagem, hein? Então, antes de eu começar a falar sobre a reforma protestante, né? Os evangélicos foram aqueles que protestaram contra a igreja. Eles pertenciam à igreja católica e racharam com a igreja. Mas para eu explicar esse racha, tem a ver com a crise do feudalismo. E aí faz muito tempo que você viu o feudalismo. Então, vem comigo, vamos nos teletransportar, vamos para outro lugar aqui, né? Permissão, as crianças adoram quando eu faço isso do fundamental. Vocês são ensino médio, né? Esqueci. Desculpa. Cadê? Ah, não, deixa eu aumentar aqui. Deixa eu interromper compartilhamento. Fixar vídeo. Maravilha, tá embaçado o negócio. Que ótimo. Né? Deixa eu ver. Melhorou? Tá melhorando. Professor, tá Oi? meio torto isso aí, hein? Quê? Tá meio torto isso aí, professor. Eu sei. Ô, Pro, me aceita de novo, porque eu vou entrar pelo computador. Como que é? Obrigada. Ah, tá. Não, nada, acho que você aceitou. Já, eu vi aqui, veio a solicitação. Obrigada. Imagina. Putz. Será que ele tá? Ai, meu Deus do céu, você precisava... É que era legal eu colocar aqui na lousa do que eu ficar falando, ia ser mais fácil para vocês. Ai. Então, o que está acontecendo? Porque na aula anterior, ele começou assim, mas depois foi. Começou assim, e aí ele... parece que está melhorando. Vocês não conseguem ler? Acho que agora melhorou, né? Não. Não? Tá meio desfocado, mas dá. Tá. Eu sei que aqui tem a luz, né? Mas aí eu falo para vocês o que é, tá? O que eu quero tratar aqui com vocês a câmera tá bem torta. Cadê? Tentei distortar. ficou melhor. Tá melhorando. Tá melhorando. Bem, peraí, deixa eu passar meu fone. Meu microfone aqui, né? Aqui quem sabe faz ao vivo, né? Aqui tudo ao vivo. Bem, o que acontece? O que é isso aqui? Você já tem no seu caderno quando a gente estava tratando sobre feudalismo. Isso aqui são as estruturas do feudalismo, tá? E aí, o que eu quero mostrar para vocês, tá? Tudo isso aqui é estrutura feudal. Tem gente aqui, deixa eu ver. Gustavo Cardoso. Isso. Obrigado. Mundo rural, agricultura de subsistência, política fragmentada, sociedade estamental e cultura teocêntrica. Aí quando eu chegar aqui eu dou uma baixadinha, tá bem? Mas eu quero mostrar para vocês que toda essa estrutura feudal já está no seu fim já. E só tem uma coisa que falta a gente destruir, botar para baixo. Tudo bem? Ora, mundo rural. A Europa não tem como predominância muito agora o mundo rural. Por quê?
Porque você tem o surgimento aqui do meio urbano. Você teve aqui o renascimento urbano. Renascimento urbano. Ah, melhorou, viu? Você tem o renascimento urbano. Então, o mundo rural já era, não é mais predominante. Você tem aí um retorno à cidade. Agricultura de subsistência, você vai ter aqui um renascimento comercial. Lembrando que esses dois eventos, vixe, cortou, né, gente? Mas é renascimento comercial, tá? Ah, pronto, tá? Esses dois eventos, tanto o renascimento urbano quanto o renascimento comercial, eles estão relacionados ao evento que a gente chamou de cruzadas. Foram graças às cruzadas, tá? Foram as cruzadas as responsáveis por esse renascimento urbano e esse renascimento comercial. Por isso que você tem esse impacto dessa característica no mundo feudal. Mundo rural e agricultura de subsistência, agora eu tenho meio urbano e uma constante, várias rotas comerciais, um aumento do comércio, uma presença de uma nova classe social, de um novo setor social, que vai ser o quê? A burguesia, que eu já ia tratar aqui, então já vou até colocar. Você vai aqui vai ter o surgimento da burguesia. O que era uma sociedade estamental? Que não tinha mobilidade social. Mas graças ao comércio, graças ao renascimento comercial e o renascimento urbano, turminha, ora, você tem uma opção. Porque ou você era camponês ou camponês. Quem nascia camponês não conseguia ser nobre. Porque é uma sociedade estamental, estável, sem mobilidade social. Mas agora, com o comércio, você tem agora uma nova chance. Você tem uma escolha na sua vida. Você pode permanecer no mundo rural, sendo camponês, ou você pode ir para o meio urbano, ser um burguês. Perceba, eu tenho mais uma opção de vida. Deixou de ser tão estamental. Obviamente, não é uma mobilidade que nós temos hoje, mas já é uma grande diferença. Você pode ser comerciante. Você tem chances de ter um outro estilo de vida que não seja no mundo rural e que não esteja ligado à terra, esteja ligado à cidade e ao comércio. Não tenho mais política fragmentada, porque a figura do rei transformou-se numa figura central, e o fator que justifica isso aqui é a crise do século XIV, a peste. Você tem a peste negra, por exemplo, não se esqueçam, século XIV. A crise do século XIV faz com que o poder que estava concentrado na mão dos nobres vá para o rei. Então perceba, toda a estrutura feudal aqui foi atingida. O que falta para mim? Falta eu tratar, que a aula de hoje, a questão da Igreja Católica. Aí, cara, Igreja Católica Apostólica Romana. Nossa, meu Deus, essa lousa tá maravilhosa aqui, toda torta, mas tudo bem. Não, mas eu já penso assim, se dava trabalho antes, é porque já tava carente, tava procurando já. Não, mas não é carente. Barroso, desliga o áudio, meu. Ah, tá, achei que era alguém falando comigo, eu fiquei tipo, opa. Então a aula de hoje eu vou tratar disso aqui, desse fim da predominância da Igreja Católica e essas novas interpretações de mundo, essas novas interpretações sobre Deus. Se a cultura teocêntrica estava na mão da Igreja, né, essa interpretação de Deus estava na mão da Igreja Católica, na aula de hoje nós vamos ver que as coisas vão mudar, tudo bem? Essa é a introdução da aula, uma recapitulação do que é feudalismo, da estrutura feudal. Vimos tudo isso aqui já, né? Isso aqui, o mundo rural indo para o brejo, tudo isso aqui indo para o brejo. Você tem nessa transformação, nesse novo modelo, que é da Idade Moderna, tá? Idade Média, Idade Moderna, Idade Média, Idade Moderna. E aí falta eu tratar sobre a crise da Igreja Católica, beleza? É isso. Essa é a introdução da aula de hoje, fazendo um resumão das aulas anteriores. Tudo bem? Pro, volta lá rapidinho, só pra mim tirar a foto. Sim.
Pronto. Obrigada. Imagina! Gente, alguma dúvida? Nada. Não? Deu para lembrar um pouquinho, assim? Só dar uma... Falar, beleza, estamos no rumo aí. Beleza. Então, cheguei na aula de hoje. O último pilar desse sistema feudal que ainda não foi arranhado, que é a Igreja Católica. Qual que é o contexto da reforma? É o que eu coloquei na lousa, tá? Mas eu coloquei mais detalhes na lousa, que faltou aqui, e aí eu falei, deixa eu dar essa introdução, tá? Isso. Ótimo, maravilha. Tá? Isso aqui é meu cabelo? Deixa eu ver. É meu cabelo. Gente, tô muito cabeludo, gente. Meu Deus do céu. Só vou cortar cabelo quando acabar a quarentena. Então, só em 2024. Século XVI, você tem então o ápice dessa crise católica, tá? Os reis voltam a centralizar seus poderes. Já coloquei ali, né? Você tem a crise do século XIV. Os reis voltam a centralizar o poder. Você tem novas rotas comerciais e a imprensa. Portanto, você tem a circulação de novas ideias, e isso aqui é fundamental. Então, novas ideias que vão vir lá do mundo oriental, que tem uma outra lógica de enxergar e interpretar a figura de Deus, que está em oposição à Igreja Católica. Então, com rotas de comércio, com novas ideias e com a imprensa, o surgimento da imprensa, que vai ter essa facilidade de circular críticas à Igreja Católica dentro da Europa. Certo? Então, quando eu falo aqui novas ideias, além de novas ideias de eu pensar e interpretar o mundo de maneira mais científica e não tão assim como uma justificativa que vem de Deus, também vai circular novas ideias no sentido de críticas à Igreja Católica. Dois pontos aqui importantes, turma. A gente está num mundo europeu em que você tem críticas ao lucro, ao comércio. Combate à usura, usura é cobrança de juros. Então a igreja não permite essa cobrança de juros, esses juros excessivos, esse lucro excessivo. Então você tem aí uma barreira moral para a burguesia. Porque era espalhada a ideia do quê? Se você lucrasse, se você fizesse muito comércio, você ia para o inferno. Então existe uma barreira moral aí, em que a burguesia ela tem dificuldade de ultrapassar, porque não tem ninguém que também fale em nome de Deus e diga, cara, relaxa, trampa aí, ganha seu dinheiro, faça seu lucro, faça acontecer. Beleza? Então você tem circulação de novas ideias, mais uma burguesia incomodada, uma burguesia tendo a religião uma barreira para os seus interesses, para o comércio, tá? Para contribuir ainda, você tem práticas de alguns clérigos que assim não são muito bem vistas pela sociedade. A primeira delas, você tem a venda de cargos. Então, a pessoa que ocupava o cargo de padre, por exemplo, ou um cargo de bispo, não é uma pessoa que tinha conhecimentos da doutrina religiosa. Não. Era um filho de um nobre muito poderoso que comprava o cargo para o filho para ele ser eu ia falar ser alguém, mas ser uma pessoa de grande importância política. Porque a igreja ela tem essa importância política, ela se intromete politicamente e eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo disso, certo? Então, assim, o filho que não fosse o mais velho da família dos nobres, então, o filho que não fosse o mais velho, ele sempre tentava seguir carreira na igreja católica e como ele adquiria esse cargo? Por conhecimento? Por mérito? Não, por grana. O dinheiro. Você tem a venda da indulgência, acho que vocês lembram, é famosa essa indulgência, é aquela carta em que as pessoas compravam para ter o perdão dos seus pecados. Então, para você ter o perdão de Deus, era só você ter dinheiro e tá tudo certo. Não era uma questão de arrependimento, era uma questão de tem dinheiro, paga. Paga aí pelos seus pecados. E eles não respeitam o celibato. Antes de falar aqui do celibato, olha que interessante. Você tem uma igreja que critica o lucro, critica a usura, critica os juros,
Então, um bloqueio para a burguesia, ao mesmo tempo que ela busca um lucro através de venda de cargo e compra e venda de indulgência. Olha a contradição aí, né? A igreja buscando acúmulo de riqueza, mas você não pode lucrar, que é pecado. E aí não respeita o celibato. O que é o celibato? Bem, todo mundo sabe que padre não pode casar, padre não pode ter filhos, padre não pode transar. Bem, nessa época aqui, então, o que não faltava era mulheres dizendo, né, que teve filho através do padre, enfim, mas era meio complicado a mulher fazer esse tipo de denúncia, porque ela, né, era uma mulher, uma figura, para a época, inferior. Quem ia acreditar numa mulher? Né? Ainda bem que hoje, quando uma mulher é estuprada, todo mundo acredita, né? Ufa, ainda bem, né? Ai, que sociedade perfeita que a gente vive hoje. Ruim era essa sociedade aqui, né? Não, hoje a gente tem, é diferente, né? Professor, Oi. e se ele tivesse tido um filho antes de virar padre, ele podia virar padre depois de ter filho? Mas aí o que acontecia? Boa pergunta. Primeiro, quando o pai ele decidia que os seus filhos o mais novo, né, os mais novos, iam seguir carreira religiosa, o pai tentava boicotar, você vai ser padre e assim por diante. Mas obviamente que os filhos não respeitavam muito e nem a própria igreja fiscalizava direito. Eles, como eu falei ali, não respeitavam o celibato. E é interessante, o celibato, você tem uma justificativa religiosa do celibato. Mas qual que é a questão política e econômica? Pro padre, porque o padre, quando ele ganha o título de padre ali daquela igreja, ele é dono das riquezas daquela igreja. Então é uma forma da igreja não perder o seu dinheiro, não perder as suas posses. Porque se o padre ele tem um filho, aquela terra que é da igreja vai para o filho do padre. Aí não rola. Aí a igreja fala, não, eu quero que os meus bens continuem ligados à instituição, à igreja, e não a outras pessoas. Por isso que colocou o celibato. O celibato tem essa interpretação também. Tem a questão religiosa, de eu ter um casamento com Deus, mas também tem a questão aí política e econômica. Eu quero continuar tendo os bens da igreja conectados com a igreja. Se o padre tem filho, ele vai ter herdeiros. Então ele vai ter direito a terras da igreja. Beleza? Entendi. Então, através de tudo isso, turma, tem o primeiro protestante aí, que é o Martinho Lutero, tá? Martinho Lutero, ele nasceu, né, na região do Sacro Império Romano Germânico. E lembra que eu falei para você que a igreja ela tem interferências políticas? Então, olha o que acontece. 1/3 das terras aí no Sacro Império Romano Germânico está na mão da Igreja Católica. É o que está em verde, tá? O que está em verde é Lutero. Desculpa, o que está em verde é a Igreja Católica. O que está em amarelo é o Lutero, tudo bem? O que acontece? Os nobres, eles têm ânsia ou necessidade de algumas coisas. Quais são essas coisas? Maior autonomia e ter uma maior quantidade de terras. Bem, quantidade de terras. Os nobres têm interesse nas terras da igreja. Adorariam que a igreja não tivesse tanta força, tanta terra assim concentrado nela. Mas essa questão de autonomia. O rei do Sacro Império Romano Germânico, como que ele era escolhido? Não era uma questão hereditária. Era uma escolha entre os nobres. Só que, o que acontece? Quando os nobres, nós vamos escolher fulano como o Carlos V como rei. Tem que ter a aprovação do Papa. Tem que ter a aprovação da igreja. E como que o Papa sabe se vai ou não aceitar aquele rei? Ele conversa com os bispos da região aí do Sacro Império Romano Germânico. Olha a interferência política da igreja aí. Olha como o cargo de um representante da igreja, de um clérigo, tem influências na política. Pode convencer o Papa ou não de se aceita aquela decisão da nobreza ou não. Então os nobres não têm autonomia de escolher o seu rei. Depois da escolha tem que ter a aprovação do Papa, senão a pessoa não assume o reino. Olha a importância da igreja aí no caso, né? Bem, o que acontece? Você tem Martinho Lutero, que é muito famoso nessa região norte aí do Sacro Império Germânico, o seu descontentamento com a igreja. Lutero pertencia à Igreja Católica. O que acontece? Em 1517,
Um monge chamado monge Tetzel estava dando uns rolês lá pelas regiões de influência aí do Lutero. E nesse rolê, o que o Tetzel estava fazendo? Vendendo indulgência. Vendendo, né, para ganhar... Eu acho isso interessante, né? Compre essa indulgência, compre esse papel que seus pecados serão perdoados. Né? Deus escolhe as pessoas que vão para o céu pela renda, né? pelo saldo bancário. Interessante isso. Bem, você tem a venda de indulgências e Lutero fica pistola da vida. Fala, mas o que esse cara está fazendo na minha região? Vendendo esse negócio aí que não tem nada a ver com Deus, não está escrito na Bíblia, não está escrito em lugar nenhum. E só para justificar o que o Tetzel estava fazendo lá, esse monge, um superior a ele, mandou ele ir lá na região do Lutero vender indulgência, porque esse superior ao monge Tetzel comprou o cargo dele. E ele precisava pagar o Papa. Então mandou o Tetzel vender indulgência para ter dinheiro para poder pagar esse cargo que ele recebeu do Papa. Bem, o que o Lutero faz? O Lutero, uma forma bem corajosa, vai para a Catedral de Wittenberg, onde que ele vive, uma catedral, então uma igreja, né, bem enorme, gigantesca e central para a região, importante para a região, vai lá e coloca as suas 95 teses. Chega lá numa manhã, no dia 31 de outubro, e coloca e prega na porta da igreja as suas 95 teses, e não só prega na igreja, como, olha a imprensa aí, ele tira cópias e distribui para toda a sua região as críticas que ele tem à Igreja Católica e todos os erros que a igreja comete, como eu já coloquei para vocês, criticando a indulgência, criticando os padres que rompem o celibato, criticando padres que assumem o cargo de padre e nem sabem ler a Bíblia, não sabem ler latim. Chegam lá e dão um migué. O cara nem sabe latim, nem sabe o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia era só escrita em latim, certo? Só em latim. Beleza? Então o acesso era muito restrito à palavra, vamos dizer assim, a palavra de Deus. Tudo bem? Beleza? Tá aí as 95 teses críticas ao Papa e à postura da Igreja Católica Apostólica Romana. Beleza? Primeiro slide acabou, tá? Esse foi o fator que fez, então, Lutero romper com a Igreja Católica. Vai tirando print aí enquanto estou explicando. Esses foram os motivos que fez, esse é o contexto que fez Lutero ele romper com a Igreja Católica, tá? E no próximo slide eu vou explicar o que aconteceu depois, quando o Lutero rompe com a instituição mais poderosa da época, certo? Que está em crise, como nós vimos. Está em crise. O Lutero, então, ele começa a ser perseguido pela Igreja Católica. E aí, quem é que vai ajudar Lutero? Quem é que vai proteger Lutero? Quem é que vai proteger esse gordinho fofinho aqui, ó, que coisa fofinha? Quem é que vai? Aqueles que têm interesse nas suas ideias, aqueles que têm interesse em ter as terras da igreja, em que a igreja tenha menor influência na região. Como vimos no slide anterior, os nobres. A nobreza alemã apoia a ideia de Lutero, não só como apoia, mas o protege. E nessa proteção... meu Deus, 10 minutos. E nessa proteção, turma, Lutero vai criar o luteranismo. E aí, as bases do luteranismo. Traduz a Bíblia para o alemão. Então, você não precisa de um padre para ler a Bíblia, para ler a palavra de Deus. Você tem condições de ouvir a palavra de Deus. Então, você vai ler a Bíblia, você não precisa de um padre falando para você o que está escrito. Você vai ter sua própria interpretação de Deus. Outro fator, nega a figura divina do Papa. Ele aboliu o culto aos santos, né? Ele considera pecado eu colocar santos, eu tenho que cultuar somente Deus e o seu filho Jesus, não as outras figuras. Defende um governo mais forte que a igreja, né? Acredita que o Estado tem que ser mais forte que a igreja. E ele condena, mas ele condena a usura. Perceba então que assim, a burguesia, pensa, né? A burguesia fica mó feliz, tipo, é da hora, mano, é isso aí, Lutero, mete pau na igreja católica. Caralho, mano, vai condenar a usura aí, velho? Vai condenar nosso lucro? Então ainda não surge uma igreja para a burguesia.
É uma igreja para a nobreza. Não à toa que é tão claro esse apoio da nobreza que o Lutero não apoia a luta camponesa, que são os anabatistas, que é uma outra corrente da reforma protestante. Eles rompem com a igreja católica e pedem o quê? Terras, uma luta por terras. Lutero não apoia essa luta por terras porque Lutero tem apoio da nobreza. De quem você acha que os anabatistas querem terra? Não só da igreja, mas também dos nobres. Então Lutero não apoia os anabatistas, que lutam por terras, e eles veem a oportunidade, né, que Lutero oferece. Já que Lutero quebra a autoridade da Igreja Católica, por que não nós, camponeses, não quebra essa estrutura feudal de servidão? Nós que estamos presos à terra, pagando altos impostos para essa nobreza. Então, é um momento também que Lutero ele abre esse espaço, dá essa coragem a esse outro grupo a questionar a estrutura feudal. Só que Lutero, obviamente, não apoia essa galera porque Lutero tem apoio da nobreza. Tudo bem? A nobreza não quer perder as suas terras. Ela quer aumentar as suas terras. Quer aumentar o seu poder, derrubando a Igreja Católica. Beleza? Pode tirar o print aí, que eu vou finalmente para a religião da burguesia. A religião que vai mais crescer porque eu estou num período de grande intensidade comercial. A burguesia ela necessita de uma religião, né, que apoie o lucro, que apoie essa sua lógica mercantil, que vai ser então o senhor João Calvino, tá? João Calvino, ele foge da França por criticar a Igreja Católica, a França que é um reduto muito importante da Igreja Católica, chega em Genebra, na Suíça, em 1536, e a Suíça, as cidades suíças passam por um grande momento de atividade comercial, em que as rotas comerciais estão muito intensas na Suíça. E como eu falei para vocês, né, vou ser repetitivo, não vou ser repetitivo aqui, porque meu tempo está acabando também, os comerciantes, eles não se veem protegidos pela Igreja Católica, porque a usura, o lucro é condenado, e aí você também a circulação das ideias humanistas, o espírito crítico. As rotas comerciais vão trazer aquela filosofia humanista, a lógica humanista. Eu acho que nós vamos ver, acho que a gente não trabalhei com vocês ainda, trabalhei sim. Um vídeo lá que está no Coma sobre renascimento cultural, tá? Tá lá. Só você assistir, é um vídeo mó legal, é bem interessante. Seguindo, então, as características do João Calvino, turma, você tem umas diferenças com Lutero. Praticamente igual, algumas diferenças. Por exemplo, crença na predestinação. Calvino acredita que Deus já sabe se nós vamos para o céu e para o inferno. Só que a gente Deus não dá para nós ele não abre para nós, né, se eu vou para o céu ou para o inferno, mas ele já sabe, você já está predestinado já, se vai para o céu ou para o inferno. Mas aí como que eu tenho algum tipo de sinal de Deus? Deus não vai revelar para você se vai para o céu ou para o inferno, mas como que eu sei se Deus se agrada da minha alma e nisso eu tenho chances de ir para o céu? Através do seu trabalho. Por isso que o Calvino apoia o lucro. O lucro aprovado por Deus. Se você é uma pessoa que tem disposição ao trabalho, significa então que você é uma alma que Deus ama e que quer no céu. Se for assim, ferrou nós aqui agora, né? Você aí na sua cama com preguiça, né? Com essa preguiça impregnada no seu corpo. Na visão do Calvino é o quê? É um capeta, é um demônio, entendeu? Você tá próximo mais do inferno do que do céu. Na visão do Calvino, você aí com essa sua preguiça nesse dia frio, gostosinho. É um demônio. Dorme. Não presta atenção na aula, não. Pode dormir. E Calvino, pelo fato de um período de grande comércio, né? Calvino se espalha mais rápido do que... O calvinismo se espalha mais rápido do que o luteranismo. Tudo bem? Pode tirar print? Esses são os dois principais reformadores, o João Calvino e o Lutero. Tem um terceiro, que é o Henrique VIII, que vai ter o nascimento da igreja anglicana, tá bom? Próximo slide. O Henrique VIII tá aí, o Henricão. Ele luta pelo divórcio e a Igreja Católica nega o divórcio dele. Ele era casado com Catarina de Aragão, ele queria casar com Ana Bolena. Só que a igreja ela nega o seu pedido porque a igreja ela tem a ideia do seguinte: se você casou perante Deus, você não pode se separar. Você fez um acordo, um compromisso com Deus, com aquela pessoa. Então, você não pode separar. Henrique VIII, então,
ele decreta o ato de supremacia, criando a sua própria religião. Nasce a Igreja Anglicana, em que permitiria ele se separar. Henrique VIII, então, ele seria chefe dessa religião anglicana, portanto, ele seria na Inglaterra o chefe político e o chefe religioso. E isso, então, nos levanta suspeitas de que, assim, até parece que o Henrique VIII queria se separar, criou uma nova religião, rompeu a Igreja Católica só porque ele queria se separar. Né? Ele queria, além de se separar, queria o poder religioso, queria ser o chefe religioso da Inglaterra. Então, não ter mais a interferência do Papa no território inglês. Beleza? Na Ilha Britânica. Tudo bem? Então, com esses três, tá? Com esses três movimentos, a Igreja Católica se sente na obrigação de se mexer. A Igreja Católica fala, mano, temos que mudar. Temos que fazer mudanças. Do jeito que tá, não dá. Por isso que nós vamos ter, então, a Contra-Reforma. Tá? Um contra-ataque. A Reforma Católica ou a Contra-Reforma. A Igreja Católica, ela convoca, em 1542, o Concílio de Trento. Tá aí uma ilustração. E aí toma algumas medidas morais, né? Por exemplo, proíbe a indulgência, que é um absurdo, a cobrança de indulgências. E cria uma escola de padre. Vamos ensinar, pelo menos se alguém vai ocupar o cargo de padre ou qualquer cargo aqui dentro da nossa igreja, vamos dar uma aula, pelo menos, de como deve ser, né? Como ele deve se portar. Mas parou por aí essa autocrítica. A Igreja Católica começou a fazer perseguições àqueles que não eram católicos, aonde ela tinha predominância. Não é à toa que nós vamos ter aí o Tribunal do Santo Ofício, a famosa Inquisição, em que as pessoas eram muito bem tratadas. Tem algumas imagens aqui, né? Coisa de Deus, assim, sabe? Amor, assim. Olha lá, olha que maravilha, né? Que coisa. Olha que lindo. Olha só, que maravilha. Nossa, que ótimo, né? Né? Deus aprova isso. Olha só, né? Que coisa mais cristã, né? Legal, né? Então tá aí, tá? A Inquisição é essa perseguição a quem não seguia o catolicismo, tá? Só para deixar aqui, Calvino também perseguiu pessoas, tá bom? Calvino também fez perseguição de pessoas. Importante dizer isso, tá bom? Também ele se utilizou dessa mesma arma, tá? O Index, livros proibidos. Ele vai deixar muito mais eficiente essa perseguição de livros que vinham do Oriente, então com Sócrates, Platão, né, esses livros gregos. E vai criar a Companhia de Jesus. Para finalizar, Soldados de Cristo. Buscar novos fiéis, já que na Europa o número de fiéis católicos diminuiu. Então manda os jesuítas para a América em busca de novos fiéis. Não à toa que o Brasil em primeiro lugar, o México em segundo, são os dois países mais católicos do mundo hoje. Tá? Então o projeto aí da Companhia de Jesus deu certo, funcionou. Beleza? Mais uma vez a aula acabou nos segundos finais. É isso aí. Bora. Turma, é isso. Com certeza muita gente deve ter ficado com dúvida, piscou, dormiu aí durante a aula. Dá um oi aí pra mim, né? A turma aí, o pessoal tem meu WhatsApp. Se for para tirar dúvida, manda aí um oi que eu tiro, tá? Beleza? É isso, tá? Estudem. Bora lá. Tá bom, professor. Obrigada. Tá bom. Beijo. Te cuidem.